Bem-vindo, Noriberto, todo mundo que está entrando aí também. Só reforçando, para quem está gravando, a gente está aqui desde 17h30, na primeira chamada, né, da convocação da Assembleia, mas não houve quórum suficiente, né, que está previsto em nosso estatuto, então estamos aguardando 18 horas, quando aí sim vai ter a segunda chamada, e com os presentes a gente inicia. Mais um conselheiro entrando, boas-vindas, Michel. Aproveitando, Rafael, legal. O clima aqui está ameno, já teve mais frio, deu uma ondinha de frio, agora já aumentou de novo o calor. O festival vai estar, eu diria que entre 15 e 25 graus por aí. E 15, assim, bem de noite, meio madrugada, então vai estar bem agradável. Podia estar bem mais tranquilo, podia estar bem pior, sendo o começo de inverno, mas talvez, né, vindo da região norte do país, você queira mesmo trazer um casaco, como sugeriu o Loriberto. Teremos happy hour, Juliana, no primeiro dia do festival. A gente estava esperando um detalhe operacional para confirmar, mas sim, deve ter 99% de certeza que vai ter um coquetel na segunda-feira, tá bom? Márcia, 18 horas, podemos começar? Sim, vamos começar, Fernando. Então vamos lá, abrindo a Assembleia Geral Ordinária da BCR. Temos aqui, deixa eu pegar só os pontos que vamos... Peraí, gente, que tem várias abas no computador aqui. Agora eu tenho que achar a aba correta. Deixa aqui, peraí. Temos aqui na nossa Assembleia como itens da pauta, o primeiro item da pauta, eu vou passar por todos, tá? Só para a gente saber o conteúdo da reunião. O primeiro é a apresentação e a apreciação do relatório de atividades de 2022. O segundo é a apresentação e apreciação do relatório financeiro da BCR referente a 2022. Aí temos a apresentação do plano de trabalho para 2023 e abriremos também para assuntos de interesse dos nossos membros associados e da instituição, quem queira colocar itens na pauta. Então, para conduzir essa assembleia, eu vou passar para o Fernando, que fará as apresentações, né, Fernando? Obrigada. Perfeito. Bom, obrigado. Então, Márcia, boas-vindas novamente a todos e a todas. Eu vou apresentar, então, está previsto mais ou menos 15 minutos em cada uma dessas sessões. Vou tentar ser o mais breve possível, nem vou passar por tudo, né, do nosso relatório de atividades, mais os destaques, e depois, claro, ele vai estar disponível em nosso site
muito em breve também para quem quiser ver em detalhes, né? Vou então aqui apresentar, imagino que vocês estejam vendo já, né, a tela compartilhada. Sim, Fernando, vai aparecer. Perfeito, obrigado, Márcia. Então, a gente vai falar basicamente, né, sempre as 3 áreas em que a gente tem trazido, né, reunido informações sobre geração de conhecimento, incidência política, associativismo e aí transparência da gestão, incluindo a parte de relatório financeiro, certo? Então, em termos de geração de conhecimento e qualificação da captação, do captador, a gente desenvolveu muita coisa em 2022, ainda que eu estivesse acompanhando como associado e não ainda como diretor. Claro, tivemos a 14ª edição do festival, uma edição muito legal, quase 600 participantes, 150 palestrantes, mais todas as masterclass, né? E voltou a ser, né, o nosso festival presencial depois dos 2 anos seguidos, né, de pandemia, então foi muito legal reencontrar todo mundo, trocar experiências, foi realmente uma edição marcante, né? O site continua, claro, sempre atualizando, reformulando, alguns destaques em relação ao ano passado, quase 2 milhões de acessos, mais de 200 mil visitantes únicos, principalmente nas sessões de notícias, vagas, por sinal, também, né, um ponto relevante do site. A gente divulgou algumas centenas de vagas, em geral, mas principalmente de captação de recursos. Tivemos também um encontro de comunicação e captação de recursos, um grande evento online, feito em parceria com a Escola Aberta do Terceiro Setor, com a Rede Filantropia, mais de 2.000 inscritos, principalmente para a parte gratuita, e teve também um terceiro dia com conteúdo exclusivo e pago também, um evento de muito sucesso, muito legal para trazer essa relação tão importante entre comunicação e captação. Tivemos ainda, né, em termos de disseminação de conhecimento, a presença do nosso, então, diretor executivo, João Paulo Vergueiro, participando de reunião do GAFI, é aquele tema que fala, né, do Grupo de Ação Financeiro contra a Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, e a gente, então, representando a sociedade civil brasileira para saber mais desse tema, acompanhar, aprender e ver como incidir nisso. Daqui a pouquinho eu falo novamente desse assunto quando a gente for entrar na parte de incidência política. Em termos de divulgação também, né, de geração de conhecimento, a BCR fez ano passado, junto com a sua parceira Pulso Público, um planejamento em advocacy e soltou, né, discutiu esse assunto num café ABCR, então acho que vale esse destaque, né, de ter discutido esse assunto do planejamento do advocacy, além de ter divulgado todo o seu relatório. Se alguém não teve acesso, alguém não leu, convido depois de dar uma procuradinha no site. Vale muito a pena ler para entender a lógica de como a gente tem atuado desde então na incidência política. Finalmente, ainda dentro dessa parte de divulgar, gerar conhecimento para o setor, com o apoio da Wings, a gente fez então o site para divulgar, né, essa iniciativa das organizações da sociedade civil para o GAFI e desenvolvemos uma série de atividades que foram todas cumpridas dentro ainda desse projeto. Continuamos com a ação do Monitor das Doações, que nasceu durante a pandemia como monitor de Covid, né, para monitor das doações da Covid, então, que mapeou, né, as doações publicamente divulgadas, e aí a gente, passado a emergência da Covid, vimos que ainda era relevante manter esse monitor, agora refocamos como monitor das doações de forma geral. Não dá para comparar exatamente os valores, mas mesmo assim, vamos dizer, né, se na pandemia a gente estava registrando ali perto de 6, 7 bilhões de reais noticiados, o ano passado a gente pôde registrar um pouco mais de 1 bilhão de reais. Então, uma queda preocupante, assim, mas mesmo assim continua sendo, né, uma referência muito relevante para a gente pautar a mídia e gerar debates e discussões no setor, tentar crescer a cultura de doação. Finalmente, em termos, então, de gestão de conhecimento, geração, disseminação do conhecimento, essas foram as principais iniciativas. Eu
sugiro de seguir coincidência política e depois as questões mais internas, e daí ver se alguém tem alguma dúvida, algum ponto, alguma necessidade de esclarecimento. Em termos de incidência política, então, a gente teve 6 principais, né, prioridades definidas pelo planejamento feito junto com a Pulso. Então, vamos a um deles, né, novamente essa questão do GAFI. Então, a gente fez parte, né, liderou essa coalizão de organizações da sociedade civil para o GAFI, para se capacitar, preparar a sociedade civil para lidar com esse tema, sabendo que no começo desse ano, 2023, teria uma visita da comitiva para avaliar o Brasil nessa questão, né, se tem legislação para impedir, desincentivar que organizações da sociedade civil sejam, de alguma forma, utilizadas para fraudar, para lavar dinheiro, para financiar o terrorismo, por mais baixo que seja esse risco do nosso conhecimento, né? E uma parte importante disso também foi que a BCR participou, representou a sociedade civil na ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, uma iniciativa, então, do governo, do Legislativo, do Senado, e a BCR esteve lá representando, colocando as posições da sociedade civil, então uma atuação política bastante importante que a BCR teve sobre esse tema. Um outro tema prioritário, que é a relação das organizações com o sistema financeiro. Então, a BCR desenvolveu uma pesquisa, um estudo exploratório e pioneiro sobre esse tema, divulgou resultados preliminares, discutiu esses resultados num evento ao final do ano, e no começo desse ano, já adiantando um pouquinho, claro, a gente lançou o estudo completo. E agradeço todo mundo que está aqui, eventualmente, que ajudou a divulgar e participou do estudo. O terceiro tema, na questão dos incentivos fiscais, a gente acompanha, é claro, as principais leis de incentivo que tem para o país, em cultura, esporte, assistência, fundo de infância e adolescência, mas é claro que o nosso sonho, almejamos, talvez, quem sabe em alguns anos, é ter uma lei unificada de um incentivo fiscal único, em vez de ser algo setorial, algo que valha para o setor como um todo, muito mais simples, menos burocrático. Então, começamos, né, de forma bem articulada, bem relevante, uma articulação para propor esse projeto de lei, e temos seguido nesse tema esse ano. Uma outra incidência política nossa, política e cultural muito importante, que a BCR vem abrigando já esse ano, agora em 2023, faz 10 anos, que é o Dia de Doar. Então, a gente né, temos, obviamente, acho que todo mundo conhece aqui a Carol Faria, que é a liderança do Dia de Doar para cá. Em 2022, tivemos vários avanços legais, um apoio financeiro forte para isso, de parceiros nossos, Movimento Bem Maior, Morro do Conselho de Participações, da MDC Energia, e aí, então, uma campanha mais estruturada, com muita comunicação, com um edital, né, de financiamento de campanhas comunitárias. Então, enfim, uma série de resultados muito legais, e a gente pôde mapear mais de 4 milhões que foram doados só no Dia de Doar do ano passado. Aqui estão alguns desses resultados principais. Então, 17 novas cidades que têm leis do Dia de Doar, esses mais de 4 milhões que foram doados, seja relatados pelas ONGs, seja que a gente conseguiu acessar pelas plataformas de doação, doação de alimentos, notícias, muita, né, uma amplitude de escopo, né, das notícias muito relevante, mais de 70 campanhas comunitárias realizadas e quase 30 milhões de pessoas alcançadas nas redes sociais. Então, foi um Dia de Doar realmente de muito destaque. A gente só espera que não seja maior que o desse ano, que a gente acha que vai ser maior ainda, com 10 anos do Dia de Doar aqui no Brasil. Em termos de incidência política, esses foram os principais destaques. Agora, na nossa relação tão importante com a base associativa da BCR, chegamos a 390 associados. Vocês vão ver já um pouco como isso representa em relação a anos recentes, dos quais quase 75%
pessoa física e os outros 24%, 25% pessoa jurídica, separado, né, nos 3 planos e condições básicas que a gente tem. Em termos de evolução, a gente teve uma queda, né, difícil durante a pandemia, mas estamos retomando, né, o sentido do crescimento e continua com um crescimento legal esse ano. Nesse momento, estamos perto já de 450 associados. Em termos de gestão, claro, continuamos, né, estamos no 2º ano do nosso Conselho Deliberativo, boa parte dos quais estão aqui. Isso quer dizer também que ano que vem, né, já vai ter renovação, vai ter uma nova eleição, uma nova chapa para um novo mandato de 3 anos. Aqui estão os nossos conselheiros do Conselho Deliberativo, os conselheiros do Conselho Fiscal, a quem agradecemos, claro, tanto pela contribuição e presença. A ABCR, claro, faz muito das suas atividades por meio dos grupos temáticos, então, né, voltando depois da pandemia, se fortaleceram o ano passado com mais eventos, novas ações, formatos diferentes, até alguns grupos temáticos a mais, 2 grupos que foram criados no ano passado, então chegamos aí aos atuais 10 grupos temáticos, cada um desenvolvendo muitas iniciativas interessantes, e que a gente tem visto, né, o amadurecimento disso esse ano, e o nosso muito, muito obrigado a todas as lideranças voluntárias que encabeçam os grupos. Além dos grupos temáticos, a BCR tem, né, uma outra forma de se relacionar com seus associados, que são os núcleos regionais, que eu falo daqui a pouquinho, né? Uma outra forma também de se relacionar com os associados e para fora são os cafés ABCRs, aqui destacando alguns dos cafés que fizemos ano passado. Então, como eu dizia, né, a BCR tem os seus núcleos regionais, atualmente a gente está com 2, o Distrito Federal e Santa Catarina, e eu queria trazer um destaque breve de cada um deles, né, de Santa Catarina, sem dúvida, o grande destaque foi a realização do Prêmio Amigo do Leão em Santa Catarina, mas que realmente virou referência para o Brasil inteiro, reconhecendo, então, esforços de pessoas e organizações que contribuem para arrecadar recursos para os fundos da criança e do adolescente e fundos do idoso. Então, em 7 categorias diferentes, foi feita essa campanha ao longo do 2º semestre e em dezembro, o fim de novembro, começo de dezembro, teve a premiação, enfim, deu muito destaque, contamos com patrocínio e parabenizamos os colegas de Santa Catarina, então, por essa realização tão inspiradora. Também, em termos do núcleo Distrito Federal, também vemos aí uma foto em uma reunião bem cheia que tiveram aí ao longo do ano, fizeram 3 eventos, debatendo diferentes temas, mas também fizeram ações interessantes de incidência política, seja para criação de um projeto de lei do Dia de Doar no Distrito Federal, mas também de incidência política para a criação da nota legal solidária, semelhante ao projeto de doações, por exemplo, de nota fiscal paulista, como tem aqui em São Paulo e em alguns outros estados. Finalmente, em termos também, então, de desenvolvimento institucional, né, de melhoria da gestão como um todo da BCR, o ano passado teve uma questão importante, que foi uma consultoria organizacional, né, uma consultoria de diagnóstico organizacional, que foi financiada, e agradecemos, né, o parceiro o Instituto ACP, e que possibilitou, então, uma visão geral de como está a BCR, forças, desafios, fraquezas, e ajuda a prever um pouco, né, a nossa ação pelos próximos anos. Então, fizemos entrevistas com 21 associados, conselheiros, financiadores, parceiros, ex-associados, além de um benchmarking com 3 associações similares à BCR de outros países, por exemplo, aí, o exemplo dessa página aí do benchmarking, tá certo? Além da consultoria, né, foi um ano marcado pela sucessão organizacional, então uma das grandes atividades do Conselho ano passado foi preparar a questão da sucessão e, enfim, eu fui selecionado após, né, esse processo e, enfim, então marcou, né, o finalzinho da gestão do João Paulo Vergueiro, claro, que agradecemos por toda essa condução
brilhante que ele teve ao longo dos últimos 8 anos. Tá? E aqui destacamos, então, alguns dos principais parceiros que financiaram institucionalmente a BCR, Movimento Bem Maior, Fundação José Luiz Agir de Setúbal, Instituto MOL e Instituto ACP, que contribuíram de forma decisiva para a manutenção das atividades da BCR. Antes de passar, então, agora a parte financeira, eu acho que eu paro de compartilhar. Pergunto se alguém gostaria de algum esclarecimento, se alguém gostaria de complementar alguma coisa. Chamar também alguém do conselho, se quiser destacar mais algum ponto. Ou, se não, podemos seguir direto para a parte financeira. Ok? Perfeito. Vamos lá. E reforçando o pedido que a Giovana está colocando aí no chat, gente que ainda não assinou sua lista de presença, por favor, assine. Isso ajuda depois para a gente regularizar todos os documentos. Bom, acredito que vocês já estão vendo, né, os dados financeiros, quer dizer, a parte financeira. Então, foi um ano de crescimento para a BCR, principalmente vocês vão ver já comparado a anos recentes, um crescimento bastante significativo, um ano de resultado positivo, né, em R$22 mil, divididos principalmente, né, as 3 grandes centros de custos da nossa associação se concentram no administrativo, no festival e no advocacy, incidência política, incluindo aí dia de doar e essas questões. Para efeitos de contabilidade, né, se desdobra também festival, tem algumas vendas e patrocínios que foram feitos em 2022, mas que se refere ao festival desse ano, 2023, então é a nossa conta 3, e outros que sempre entram algumas outras questões, tanto nas receitas quanto nas despesas. Então, vemos como tem sido semelhante em anos anteriores, né, o administrativo, que contém, claro, toda a equipe, salários, acaba sendo, ou pelo menos nesses últimos anos tem sido deficitário, mas ele é compensado pelos outros centros de custo, em especial festival e advocacy. Em termos né, fechamos um ano novamente com saldo positivo, crescendo, né, até em relação ao fechamento de saldo que vinha de anos anteriores. Então, vemos uma ABCR numa situação financeira saudável. Sempre achamos que dá para melhorar, dá para ter mais reserva, mas, enfim, uma situação, no geral, bastante favorável. Finalmente, quando vemos ainda, né, na questão de contas, quando a gente vê a evolução, então, né, das receitas e do orçamento da BCR, o ano passado representa um marco do meu conhecimento, é o maior orçamento que a BCR já teve, quase dobrou em relação ao ano anterior. Claro que 2020 e 2021 foram anos de muito impacto, obviamente, da pandemia, né, o festival que passou a ser online, então com muito menos custos, mas menos receitas, mas mesmo assim chama bastante atenção a evolução, então, da BCR, do orçamento da BCR nesse último ano, tanto de crescimento, né, os principais crescimentos que vieram foram na receita de associados, representadas ali no administrativo, de contribuição de associados, e também, claro, do financiamento do programa de advocacy e incidência política da BCR, então, que teve um valor bastante expressivo no ano passado. Em termos de prestação de contas, é isso. Resta dizer que a nossa auditoria está terminando de fazer a avaliação, então ainda não tivemos nem a apreciação, né, formal das contas pelo nosso Conselho Fiscal, nem o parecer final da auditoria, está em processo final, infelizmente não ficou pronto a tempo aqui da nossa Assembleia. Assim que se concluir todo esse processo, acredito que será necessário convocar uma nova Assembleia Ordinária
para fazer essa avaliação formal das contas, mas, enfim, em termos do que é possível apresentar, de novo, é um quadro bastante positivo que a anterior diretoria deixou para a gente. Aqui, novamente, acho que vale a pena, não vou deixar ainda os números aparecendo para quem quiser pedir algum detalhamento ou quiser fazer alguma dúvida. Por favor, pode falar ou colocar no chat. Perfeito, Tadeu. Vamos averiguar o que tem na caixinha. A gente ajeita isso. Obrigado pelo comentário. O que mais, gente? Não havendo dúvida ou comentário, acho que podemos passar ao próximo ponto de pauta. Perfeito, gente. Então, agora fico contente em tratar para vocês agora já das perspectivas desse ano. Então, qual que é o nosso plano de trabalho para 2023? Claro que ele já foi apresentado e discutido com o nosso conselho. E é um plano de trabalho que já está, obviamente, também parcialmente executado, cumprido ou em andamento, mas acho que é muito relevante mostrar, né, não só em termos de transparência, mas também de colher sugestões, colher contribuições aqui da Assembleia e dos associados. Acredito que todos estão vendo, e depois a gente compartilha isso também de forma ampla para os nossos associados. Então, o plano de trabalho ele é organizado de forma bastante semelhante à forma como a gente apresenta as nossas atividades, mas dizer também que ele parte de alguns pressupostos e princípios, né? O primeiro, né, de novo, acho que consolidar, partir em cima do que já está estruturado. Acreditamos, sim, isso fez parte do diagnóstico do ano passado, que é possível, sim, criar ou revisar parte dos processos para torná-los ainda mais eficientes e efetivos, mas em grande medida, né, muita coisa positiva que já vinha sendo feita. Em termos, claro, do orçamento, uma atenção sempre, né, importante, principalmente buscando uma folga, uma reserva financeira. A gente sabe que isso faz parte das boas práticas de gestão, né? Então, isso, além do mais, como é o caso da ABCR, em que parte das nossas receitas apresenta um desafio de fluxo de caixa em função do festival, boa parte das receitas do festival vem só depois do festival, então a gente precisa ter um fluxo de caixa confortável para conseguir lidar com essa situação. E, finalmente, né, acho que sempre buscar esse equilíbrio, a gestão interna, toda essa atenção que a gente dá para a base de associados, em termos de processos, em termos de apoio à atuação dos GTs, dos núcleos, mas também a nossa atuação externa de forma mais ampla, de incidência política, que vai para além só da esfera interna da BCR, então sempre tentar equilibrar, balançar bem esses dois pontos. Em termos, então, de gestão e desenvolvimento institucional, né, o plano ele tem como esse objetivo desenvolver a gestão da BCR, a meta é melhoria operacional contínua em todas as suas rotinas administrativas e buscando uma situação financeira e institucional cada vez mais sustentável. E aí, algumas das principais ações previstas. Então, primeiro, né, renovação da equipe, boa parte da equipe que estava o ano passado, acho que vocês viram, né, acabou saindo ao longo do ano passado, a Gabriela, a Janiele, então houve uma renovação da equipe. A Giovana, que acho que agora todo mundo já conhece, né, que tem feito esse papel super importante de relacionamento com associados, está aqui. Também entraram 2 estagiários que estão ajudando a gente e, claro, a Carol Faria, né, pelo Dia de Doar, também ajudando a gente em um outro projeto. Então, essa tem sido a equipe atual da BCR, status feito. Revisão e aprimoramento de rotinas internas, isso está em implementação, várias rotinas já foram, né, estão muito bem mapeadas e desenvolvidas, outras ainda vão ser a foco da nossa atenção nos próximos meses, mas, de novo, algo super importante para continuar a melhoria, né?
Um plano de comunicação executivo. A BCR tem se comunicado muito bem ao longo dos anos, mas eu diria de forma um pouco mais orgânica, sem colocar muito no papel, de forma mais sistematizada, quem são os nossos públicos, qual que é o tom da nossa comunicação, como que a gente quer se comunicar. Não faremos um planejamento completo da comunicação, mas um plano mais executivo, resumido, para dar essas balizas e diretrizes. Aí sim, um plano mais completo e muito relevante, um plano de captação e sustentabilidade institucional, de novo, visando esse desenvolvimento de médio e longo prazo da organização, algo a ser muito debatido com o Conselho. Um marco, acho que importante, né, em termos de amadurecimento institucional, é o desenvolvimento do regimento interno. Então, isso é algo, né, que a BCR não possui atualmente. Sei que vários, né, de conselho e outros associados já vêm cobrando, e pretendemos, então, desenvolver isso, esperamos poder entregar até dezembro desse ano, e também, ainda nesse ano, começar a preparar aí já, lançar os comemorativos da BCR 25 anos, né, de 25 anos de associação, que se dão no ano que vem, mas já lançar algum tipo de ação, né, em dezembro desse ano, quando a BCR faz 24 anos. Em termos de geração de conhecimento, a gente quer contribuir com a geração, disseminação de conhecimento relevante sobre captação de recursos, sustentabilidade e, claro, a profissão de captador ou captadora de recursos. Os principais ações planejadas, né? Já feito e que renova o convite para qualquer pessoa que quiser, né? Uma editoria de opinião no site da BCR, então, além das notícias que a gente faz, que é a nossa parceira, né, a De Propósito faz, qualquer associado que quiser submeter um artigo, que quiser submeter, né, uma coluna de opinião, a gente ajuda a revisar, faz um processo editorial e depois publica no site. Estreamos isso discutindo assuntos éticos e ESG na captação há pouco mais de um mês com a associada Fernanda Dear. Sobre o Festival ABCR, claro, o desenvolvimento contínuo, aproveitar para agradecer na figura da Camila Figueiredo, a presidente do Comitê Científico, né, todos os associados que têm contribuído a cada ano, né, com a melhoria, com o desenvolvimento contínuo do festival, e acho que um destaque bastante relevante desse ano é essa ideia do palco avançado. Claro, muito em breve veremos o resultado disso e vamos poder avaliar como se deu isso, mas, claro, acho que muito otimista quanto a isso, né? Divulgação de vagas, né? A gente quer atualizar e criar um formulário para começar a gerar dados sobre isso, algo que a gente possa, né, a cada 6 meses, a cada ano, dizer, olha, como é que os dados estão, como é que as vagas estão, como é que o mercado está, enfim, poder começar a criar inteligência sobre como está o mercado de captação, né, o mercado profissional de captação de recursos. Aqui é um estudo de viabilidade, né? Não prometemos lançar isso, mas, né, continuamente procuram a gente, vocês indicam fornecedor de tecnologia, consultor, etc., né? Então queremos estudar a viabilidade de ter uma lista, né, uma seção no site com pelo menos menção ou recomendação às outras associações que a gente estudou em outros países fazem todas isso. É questão da gente ver como fazer isso de forma responsável, de forma também, né, que não vincule, eventualmente, um desempenho ruim de algum desses consultores ou fornecedores à imagem da BCR. Então, por isso a ideia desse estudo de viabilidade, pensando depois em como implementar isso. Seguir com o nosso encontro de comunicação e captação, previsto para finzinho de outubro, começo de novembro, ao longo desse segundo semestre, uma nova edição do Censo ABCR, quem sabe até um pouquinho mais ambicioso, um raio-x do campo profissional, possivelmente junto com alguns parceiros. Avançando agora, né, na gestão associativa, o objetivo, né, dessas ações é fortalecer a base de associados da ABCR, atraindo, mantendo pessoas e organizações engajadas na captação de recursos e na sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Então, as principais ações previstas, uma já, né, em implementação, quase acabando já, o programa de mentoria, em nossa avaliação até o momento, né, indicadores iniciais de muito sucesso,
mais de 17 candidatos a mentores, quase 50 candidatos a mentorados. Nesse momento, as 10 duplas iniciais estão em processo de mentoria, chegando aí ao mês final. Em breve vamos poder avaliar como é que se deu isso, mas algo de muito sucesso. Devemos ter em breve novas edições aí do programa. Uma ação importante, que é de aprimorar indicadores de gestão associativa, que a gente tenha realmente um painel para acompanhar a entrada, a saída de associados, o tipo de associados, indicadores de satisfação e de engajamento de associados. Então, isso tem a ver, muito importante de conceber e acompanhar isso, além só do número de associados em si, que a gente sempre registra e mapeia, mas isso tem a ver também com o ponto seguinte, que é a implementação de CRM, né? Focado na melhoria de relacionamento com principalmente com os associados existentes. Estamos falando com um parceiro, devemos começar a implementação agora já em julho, agosto, até setembro, ter completado uma primeira etapa. É um projeto de mais médio a longo prazo, mas até setembro vocês já devem começar a ver algumas diferenças no contato em relação com associados. Sempre, claro, plano para expansão, atração de novos associados e, finalmente, né, uma ação contínua e fundamental, que é dar apoio aos grupos temáticos e aos núcleos regionais. Finalmente, a nossa atuação em advocacy e incidência política, contribuir para que as organizações da sociedade civil encontrem um ambiente legal, político e cultural cada vez mais favorável à sua atuação e à sua sustentabilidade. E aqui, então, não vou passar por tudo, mas ele está detalhado, né, nas 6 principais nossas prioridades. O Dia de Doar, então, como eu falei, é a nossa 10ª edição, deve vir muita coisa legal. A Carol está diretamente ali já, né, no planejamento, atualização de site, de materiais de comunicação. Já no festival, para quem estiver lá, ou nas palestras, vai começar a ver algumas novidades. E uma parte importante disso é o lançamento de um podcast Minha História de Doação, para valorizar toda a atuação voluntária e fenomenal das campanhas comunitárias. Em relação, né, ao GAFI, esse grupo, né, de cuidado, de uso da sociedade civil para financiamento de terrorismo, etc., veio a comitiva, então, do GAFI avaliar o Brasil. Isso aconteceu em março. Nós participamos da reunião, colocamos o nosso posicionamento, colocamos até que ponto o governo abriu ou não diálogo sobre esse ponto. Estamos acompanhando as repercussões e, principalmente, o fundamental vai ser no fim do ano, quando houver, então, a apresentação do relatório em outubro e uma reunião em dezembro, acho em Paris, se eu não me engano, de como o Brasil se saiu nesse ponto. E a nossa principal preocupação é evitar que uma eventual má avaliação leve o governo a tomar medidas extremadas, como até tem se visto, por exemplo, na questão da CPI das ONGs, né, de querer criar um cadastro das ONGs, uma superregulação quando uma organização vai receber dinheiro do exterior. Então, a gente quer evitar ao máximo retrocessos, burocratização, criminalização das organizações. Doações incentivadas. Continuamos acompanhando, intervindo sempre que possível, né, incidindo, como foi no caso da nova normativa da Lei Rouanet. Então, acompanhamos leis pontuais, mas continuamos no desenvolvimento, né, do PL para uma lei de doação incentivada geral. ITCMD, continuamos com todas as nossas questões, né, de tentar retirar esse imposto sobre doações, mas acompanhando também, claro, e está muito quente nesse momento, a questão da reforma tributária, né, se apresentou agora, né, o PL da reforma tributária, e a gente está tentando incidir também nesses dias, nessas semanas, para, de novo, evitar retrocessos e, ao máximo possível, melhorar a situação das organizações nesse ponto. ONGs e bancos, fizemos a apresentação do estudo completo em abril e apresentamos um breve plano específico sobre isso semana passada com algumas organizações de associados e parceiros, e temos uma série de atividades previstas. Quem tiver curiosidade ou quiser tratar mais disso, pode nos procurar depois.
finalmente, a última questão que está na nossa prioridade de advocacy é a questão da ética em geral, ética, né, da captação na sociedade, muito referendada em nosso código de ética. A gente continua, então, um esforço que já vem de alguns anos para a renovação do código de ética, para a reformulação do código de ética. Tem uma comitiva que se reuniu, né, um comitê de associados que se reuniu recentemente para discutir esse assunto. Vamos ter uma discussão sobre isso durante o festival da BCR, né? Uma das mesas paralelas vai ser sobre esse assunto, e teremos já proposta de renovação e oportunidades de consulta e de ouvir a base de associados ao longo do segundo semestre. Então, aguardem, certamente vocês vão ver novidade também nessa questão do código de ética e oportunidades de participação e engajamento. Tá ok? Em termos das linhas gerais do nosso plano de ação é isso, e, novamente, deixo espaço se alguém tem perguntas, questões, ou se até já podemos passar para o próximo ponto, Márcia. Obrigada, Fernando, pela apresentação. Deixar aí um pouco para ouvir se a gente tem considerações dos associados sobre a prestação de contas de 2022, relatório de atividades e plano de 2023, também para daí a gente ter a própria apreciação e aprovação, né, principalmente do relatório de atividades e do plano de trabalhos, considerando que a prestação de contas nós teremos, né, uma nova assembleia para daí trazer o relatório da auditoria e o parecer do Conselho Fiscal. Acho só interessante a gente observar, Márcia, como a gente tem acompanhado também no Conselho, como a agenda do advocacy está ganhando importância, né? E relevância dentro da BCR. É um componente muito importante, inclusive, do nosso orçamento, né? É uma entrada bem representativa, e então a gente tem que ter um olhar também de destaque para isso. Com certeza, André, ainda mais assim, olhando, né, a BCR sempre focou na sua incidência no âmbito federal, e só se envolveu em questões estaduais ou regionais, municipais, apenas a solicitação, quando houve solicitação de associados, de grupos específicos, né, mas o programa ele sempre foi pautado para olhar as questões no âmbito federal. O que a gente teve nos últimos anos, principalmente no ano passado, foi, acho que desde algumas conquistas históricas, como o CBO, ele só foi possível porque a gente tinha essa agenda, né, de advocacy, mas também foi muito monitoramento legislativo para evitar posições contrárias às organizações e à sustentabilidade financeira, né? E esse ano que tem com um novo governo federal, é uma abertura de diálogo, acho que como o Fernando pontuou também, essas janelas de oportunidade de tratar no âmbito da reforma tributária temáticas históricas que a BCR defendeu, como, por exemplo, a não incidência do ITCMD para doações de interesse público, né, que foi uma articulação da BCR, até inclusive no âmbito federal, com o mandato da senadora Mara Gabrilli para apresentação de uma PEC, que está lá, parada no Senado, paradinha, mas está lá. Mas, enfim, é um tema que a gente vem perseguindo há algum tempo, e acho que agora articulando com outros atores do campo, né? Então, esse diálogo que o Fernando tem conduzido, assim, acompanhado por alguns membros do Conselho, né? Acho que tem que falar o papel importante que a Ana Carolina tem tido, o Nailton, que são duas pessoas que têm conhecimento técnico, parte do direito e contábil, de assessorar e ajudar a orientar, né? Eu acho que é importante a troca no Conselho dessa pluralidade, né, de expertises e vivências dos temas para qualificar a nossa ação de incidência, né? Então,
Tem sido... Isso é muita parte de trabalho de formiguinha silencioso, mas que é importante trazer à tona mesmo para a base de associados saber, né? É muito visível você falar de festival, acho que os associados vivenciam muito, né, os grupos temáticos, que tem bem nos grupos temáticos tem tido pautas relevantes, né? O pessoal da área de saúde, outras questões, né? Acho que direitos da criança e do adolescente também tem questões que estão sendo tratadas aí. Tem um grupo de trabalho agora também formado para discussão do código de ética, enfim. Vocês vão poder saber mais no Festival ABCR. Mas, enfim, esses são... Tem coisas que são mais de bastidores, né? Que a base não acaba não sabendo, porque não tem tanta visibilidade ou contato, né? Então, é importante que você lembrou e ressaltou isso, Andréia. Porque hoje é quase o valor equivalente à entrada do festival. E eu acho que tem também uma expectativa com relação aos associados, para que a BCR cuide realmente cada vez mais de perto desta agenda, que na verdade vai facilitar o processo de captação do profissional, né? Então, acho que é bom dar esse destaque. Sim, e eu acho que e é importante falar que dentro dessa agenda não tem só esse ambiente legal, né, que às vezes facilita ou dificulta a vida do captador e a sustentabilidade financeira das organizações, mas também tem a mobilização da sociedade, né? O orçamento ele tem bastante recurso alocado para o dia de doar, em que alguns doadores vêm como uma forma de impulsionar, principalmente para 2023, né? Acho que tem uma alocação expressiva, reconhecimento, acho que do trabalho da Carol, é muito importante também essa, né? É uma ação que antes a gente fazia milagre tirando leite de pedra, acho que o JP tem que reconhecer todo o trabalho que ele fez aqui no dia de doar para a BCR, e com pouco recurso, né? E agora a gente tem condições de tratar o dia de doar de uma forma mais robusta, né? E tanto os dados que foram mostrados aí no plano de trabalho demonstram esse crescimento de levar realmente a doação, a mobilização para o financiamento de ações para as comunidades, né? Enfim, acho que tem esse olhar bem legal de fazer a sociedade entender a doação como um valor. E assim, então, favorecer, né, a atividade do captador e a sustentabilidade das organizações, né? Acho que o último ponto, só ainda dentro desse assunto, então, reforçando o que a Márcia e a André trouxeram, claro que estamos no momento em que acabou de se instalar uma nova CPI das ONGs, que a gente sabe que tem um potencial grande de prejudicar o setor, de reforçar estereótipos, de contaminar o debate que se tem, né, sobre a sociedade civil e as organizações da sociedade civil. Então, é importante dizer que a BCR tem acompanhado esse tema de perto, junto com vários outros parceiros, outras redes, plataformas, né, de organizações que estão sobre esse tema. A gente está acompanhando muito de perto e, enfim, avaliando de que forma incidir. A avaliação inicial que, né, muitos desses grupos trouxeram foi de dar pouca atenção. Por isso, se vocês notarem, ainda não soltamos nenhum posicionamento da BCR sobre a CPI das ONGs, né? Não se falou ainda disso no boletim, não dei entrevista sobre esse tema, etc., como estratégia para, enfim, né, tentar não chamar mais atenção do que já tem, mas, eventualmente, à medida que a CPI avance, eventualmente pode demandar outro tipo de posicionamento nosso, enfim, mas é claro que é um tema muito relevante que a gente tem acompanhado com a maior atenção possível, né? Super importante, Fernando, você trazer isso, viu? Fernando vai ser convocado para depois. Ainda não estamos lá na primeira leva, já vimos parceiros, já vimos várias organizações. Sim, eu estava vendo a lista mesmo. Mas, enfim. Mas
Mas tem que gente falar a favor, né? É importante. Com certeza. Bom, Márcia, podemos seguir para aprovação? Pedir, então, quem não aprova, se manifeste, né? Então, a gente vai fazer aqui uma votação em silêncio. Quem concorda, né, se mantém em silêncio, e quem não aprova o relatório de atividades e o plano de trabalho, se manifeste. Bom, então considero aprovado o plano de trabalho, o relatório de atividades do ano passado, e tendo essa lição de casa de voltarmos numa convocatória de uma assembleia extraordinária, para que a gente possa apresentar, então, a auditoria e o parecer do Conselho Fiscal. E também um compromisso de que isso não vai acontecer o ano que vem, né, Fernando? Sim. E eu acho que como item adicional, também, inclusive para o ano que vem, como o Fernando falou, né, um ano de eleição, que vai ser na AGO. Então, nesse processo vai ser montado, como todo ano, né, um comitê eleitoral para revisão do próprio regimento, publicizado isso. Então, em breve, informações chegarão sobre todo esse processo no prazo hábil para isso, né, Fernando? Sim. Lembrando, né, Márcia, acho que só pontuando, que a gente tem, enfim, pelo estatuto, né, a previsão de renovação máxima, né, de 2 prazos, que seria, por exemplo, o seu caso e de alguns outros colegas, né, que estão no conselho, então que deve haver uma renovação aí, pelo menos parcial, né, do conselho. Dentre hoje os conselheiros, né, eu, o Michel, a Andréa, o Rafael, o Vitor, estamos no 2º termo, então a gente não é possível a nossa recondução. Possível recondução da Ana, do Nailton e da Camila. Enfim, então temos essa situação para pensar numa governança para o próximo ciclo, né? Enfim, que leve a BCR para uma nova etapa, outro patamar. Perfeito. Márcia, não sei se já passamos para o ponto final da pauta, só de algum informe, ou que alguém quiser trazer mais algum outro assunto. Sim, vamos lá. Não, acho que de informe óbvio e claro, né? Em uma semana começamos o Festival ABCR 2023, né? Mais de 80 palestras, 4 plenárias, abertura, encerramento, enfim, né? Todo esse trabalho que a Camila e vários outros associados, né, pelo Comitê Científico fizeram. Esse ano a gente está, então, caminhando aí potencialmente para um número recorde de participantes, já estamos com um número recorde, também um volume recorde de patrocínios e patrocinadores, que eu acho que vem demonstrando, né, a consolidação desse trabalho que vem sendo feito há 15 anos, né, pela ABCR. Então, enfim, a gente está muito animado aí para receber todo mundo aqui em São Paulo, segunda e terça para o festival, e sábado e domingo, né, para as masterclasses, quem for participar também. De resto, acredito que era isso. Feito? Perfeito. Queria talvez sugerir quem puder abrir a câmera para a gente fazer o registro fotográfico, né, dessa assembleia.
Claro, lembrando pela última vez, né, se alguém ainda não registrou sua presença, registrar no link que a Giovana tem colocado. Obrigado, Giovana, pela ajuda hoje, ela está fazendo já uma pré-ata da Assembleia também, e todo o trabalho aí ao longo das semanas, ao longo, né, desses poucos, mais de 3 meses que você está com a gente. E então, vamos deixar aqui bem animado. Vamos lá, gente, para tirar foto. Ainda tem alguns aqui abrindo. Nosso querido JP Olha o conseguiu pegar a JP parte final. aí! Legal, Ele tá só bom, veio Rosana. depois da apresentação do relatório de atividades do ano passado, né, espertinho. Só chegou depois. Vamos lá, gente, o 2i. Muito bom. Rosana, quer fazer um comentário, pergunta, alguma coisa? Não consegui abrir a câmera. Ah, tá certo. Tá bom. Obrigado, mas está o seu nome registrado aí. Obrigado. Acho que é isso. Se eu puder terminar com uma moção, talvez, bom, agradecer a confiança do Conselho e dos associados em poder estar aqui com vocês, né, desde janeiro estar aqui, e talvez deixar registrado, talvez em ata, os parabéns pelo JP aí por esses 8 anos de condução à frente da BCR, né, que ajudaram, aí sim, aproveitando, né, a expressão que o Rafael trazer, trouxe a BCR para outro patamar aí ao longo desses 8 anos, então deixar registrado aqui também. É isso aí. Obrigado, Fernando. Obrigado, IJP, por conduzir essa transição bastante tranquila na diretoria executiva. Acho que o que a gente está vendo é um processo bem consistente, né, de passagem de trabalho e empenho seu, Fernando, de se apropriar de tudo isso que essa agitação da agenda da BCR, né, que é bastante coisa, são assuntos bastante diversos e projetos bastante expressivos, né? Então, parabéns para você e toda a equipe, que agora compondo aí a equipe, crescendo a equipe. Então, obrigado a vocês por todo esse empenho. Acho que eu posso dizer isso em nome de todos os associados da BCR. Muito obrigada. Obrigada. Não, obrigado, Marcia. Ok. Acho que podemos considerar encerrado, então, Márcia, podemos terminar aqui para a Sim. gravação? Pode. Tá certo. Obrigado, então, e boa noite a todos e a todas. Valeu, JP. Eu quero um livro. Parabéns. Eu quero um livro, JP. Fernando, eu Opa, vou pois te não, chamar no privado, tá? É assunto particular. Nós do interior aqui precisamos conversar com quem está na capital, tá bom? Perfeito, tá Abraço, ótimo, Jair. bom Estou à trabalho para vocês. disposição e de qualquer associado também. Tá bom, Tchau, legal. tchau. Grande abraço. Boa noite, Tchau, pessoal. obrigado, Ju. Boa noite. Obrigada. Parabéns. Até mais.